Estrutura de repetição, tá certo? O que é uma estrutura de repetição? Uma estrutura de repetição é um laço, tá certo? Um bloco de programa no qual nós vamos prender determinados comandos e serão executados uma quantidade de vezes que nós desejarmos que esses comandos sejam executados, tá certo? Os principais comandos que nós temos para repetição é o enquanto, né? O enquanto precisa de uma condição lógica, não é? Ele tem uma estrutura que fica preso aqui dentro dos comandos repetindo enquanto essa condição lógica for verdade, tá? Então, toda vida que você usa o enquanto, você tem que criar uma variável, tá? E para que ele entre na condição lógica, essa variável tem que ser verdade, né? Ele tem que ter um valor lógico verdade, e aí ele entra no laço, só sai quando a condição for falsa, executando todos os comandos que vão estar dentro desse laço enquanto. Já o comando para, né, nós precisamos de uma variável, né, que aí a gente vai variar o valor dessa variável, vamos incrementar cada vez que executa o comando para uma vez, não é? E o para tem que variar de um número 1 até um número x aí, tá certo? Então ele repete uma quantidade de vezes. Então para é uma quantidade, um laço de repetição numérico na qual você entra com números. E o enquanto é um laço de condição lógica, né? Nós temos um programa aqui para repetir, tá certo? Que nós definimos aqui algumas variáveis aqui. E temos o laço enquanto e um laço para dentro do enquanto. O que é que acontece? A gente tem uma variável aqui, né, que a gente chama de C, que é caractere, recebe o valor de S. E enquanto C vale S, né, faça. Então, se C já recebe S aqui em cima, né, quando C é colocado aqui no enquanto, tá? Para a condição lógica, ele tá verdade, ele entra no laço, né? Então, toda vez que ele entra no laço, a gente precisa de uma estratégia para sair desse laço, senão ele fica preso. E a estratégia novamente que nós vamos usar é simplesmente reescrever esse valor de C, né? Dar a oportunidade de C ser um outro valor para falsear a condição lógica C igual a S, né? Aí a gente faz aquele esqueminha de um escreva para continuar digite S, né? Tecle S, e aí leia C de novo, fim enquanto. E dentro desse enquanto aqui tem um para, né? Ele pede para a gente entrar com o número e o número é o fim do para, ou seja, é um contador aqui, né? Então escreva x, x vai variar, que x é a variável aí que nós vamos estar utilizando, né, para o comando para. Todo comando para precisa de uma variável para ser incrementada, numérica, e aí o para está sendo executado aí de 1 até o número que você entrou. Pois bem, vamos ver na prática como ficaria um programa assim. Vamos criar as variáveis inteiras. Eu vou criar uma variável x para controle do laço, uma variável num, né, de um número aí, do tipo inteiro. Vou criar uma variável chamada de resp aqui, para resposta do tipo caractere, certo? E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um laço enquanto e um laço para, semelhante ao exemplo que a gente explicou agora há pouco, tá? Então, vamos iniciar a variável resp. Resp vai receber o valor s, valor de sim, né? E aí eu inicio o meu laço enquanto aqui, ó. Enquanto o resp igual a s, faça. Então aqui eu criei um laço enquanto, né? E aí eu vou pedir para que o usuário entre com um determinado número. Escreva e vou ler esse número, que é a variável número. Bom, eu vou criar um comando para aqui, tá? Usando a variável x, que vai variar de 1 até num, que é o valor que nós vamos colocar, né? Para x variando até num.
E o que é que ele vai fazer? Simplesmente vai escrever, certo? X. Ou seja, ele vai escrever a quantidade de números só mostrando como funciona o incremento do comando para. Fim para. Bom, e aí como a gente já fizemos aqui, tá certo? O nosso comando de repetição. Dentro da repetição a gente precisa da condição para a saída do laço. E aí essa condição também vai ser tentar alterar ou permanecer com o valor lógico da variável de controle do laço, né? Então eu vou tecle S para continuar. Eu vou indicar aqui como a gente pode ficar preso no laço e vou ler a variável resp novamente. A variável resp é a variável que vai controlar aqui o nosso laço do enquanto, certo? Todo enquanto precisa de um fim enquanto. Pronto, vamos ver como é que isso daqui vai funcionar na prática. Ele já entra diretamente, assim que eu executo, dentro do comando aqui, leia, né? Ele faz o escreva e faz o ler, quer dizer, resp é igual a S, tá a verdade aqui, né? Ele entra direto aqui já para ler o número. Vou entrar com o número aqui, por exemplo, o número 15. Vou dar Enter. Olha só, ele repetiu do 1, que é o valor de x aqui, até o valor 15, no laço para. Ele está escrevendo x. Ele está escrevendo x um do lado do outro, porque eu estou usando o comando escreva, não o escreva L, né? Que é o escreva que salta uma linha. Tecle S para continuar. Eu vou teclar N para não continuar, para a gente organizar aqui mais um pouco esse programinha. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um escreva aqui, ou seja, ele vai saltar uma linha toda a vida que ele, que ele colocar o valor de x, tá? E vamos executar aqui novamente. Entre com o número, vou entrar com o número 40 e ele vai contar aí do 1 até 40, e tecle S para continuar, vamos continuar. Entre com o número, vou entrar com o número 30, e aí ele vai repetindo, tecle S para continuar, tá? E aí vou entrar com o número 10, por exemplo. E aí ele conta do 1 até o 10, tecla S para continuar, eu não desejo mais continuar, qualquer coisa que eu teclar aqui, ele vai sair, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona aí o comando enquanto e o comando para, que são laços de repetições. Né? Aqui um exemplozinho bem simples para ilustrar. Eu posso fazer operações? Posso, eu posso fazer um somatório. Se eu criar uma variável chamada soma aqui, tá? E dizer que essa variável soma, ela vai receber o valor de soma mais o valor de x, é um acumulador, tá certo? Ele vai somar todos os x aqui, vai fazer o somatório de um valor 1 até o valor número que você colocar aqui. É óbvio que eu tenho que criar aqui a variável soma aqui em cima e vou pedir para ele imprimir ao final do algoritmo o somatório, né? O somatório de todos os valores. Soma. Então vamos lá, vamos rodar aqui. Entre com o número 20, por exemplo. Ó, prestem bem atenção, certo? Vou sair aqui. Ele vai me mostrar o somatório, 210. A soma de todos esses números. Vou executar novamente, pessoal. Vou executar aqui novamente o programa. Tá? Entre com o número, vou entrar com o número 10, certo? Vou continuar, vou entrar com o número 20 agora. Vou continuar, vou entrar com o número, por exemplo, 12, certo? E aí eu vou sair. Olha o somatório de todos os números, 343, tá certo? Ele somou todos os números aí, acumulou todos os valores, ok? Porque era um somatório, ele não zera aqui, então ele vai acumulando todos os valores o tempo todo.